Bom dia. A gente sabe da nossa sociedade, eu estava falando com o Dr. Rony, com o Dr. Rafael, que ninguém gosta de perder, né? O ex-presidente do FED americano dizia que todo mundo é ganancioso, né? A gente quer sempre ganhar, né? Então, na vida, no esporte, na política, a gente quer sempre ganhar. Uns não aceitam nem empatar, né? Quanto mais perder. E no Brasil tem uma propaganda que evoca o imaginário popular, que diz que o brasileiro é apaixonado por carro. Então, imaginem aqui a repercussão que tem quando se envolve duas coisas que muito caras para nós, em particular brasileiros, que não gostamos de perder, como ninguém gosta, e ainda gostamos muito de carro. Então, é com esse pano de fundo que eu introduzo o assunto, que vai ser objeto da fala do... Começo, Dr. Rafael. Com o excelentíssimo Dr. Rafael Rodrigues Douzan, né? Que é delegado da Receita Federal em Foz do Iguaçu, da Nona Região Fiscal, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, especialista em redes e sistemas distribuídos pela PUC do Paraná e graduando em Direito pela UniOeste do Paraná. Dr. Rafael, sua palavra. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero cumprimentar o Dr. Arthur, Dr. Rony, que compõem a mesa. Agradecer novamente o convite feito pela Imagens. Eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo aqui de discutir esses assuntos é fundamental para nós, especificamente o Dr. Pamplona. Obrigado pelo convite. Eu vou até pedir licença para ficar em pé, eu acho que a apresentação é mais dinâmica daí. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas questões controversas em relação ao perdimento. Quando eu fui convidado pela Imagens para participar desse painel, eu estava na minha sala, no gabinete lá, e pensei, né, o que eu vou precisar levar de material para poder apresentar lá. E aí surgiu a ideia de eu trazer a minha mesa. Essa aqui é a mesa do gabinete, lá da delegacia. Gabinete que já foi ocupado por colegas que estão aqui, Dr. Mauro, Dr. Zé Carlos, Dr. Gilberto, né? Temos 3 ex-delegados de Foz. Então, realmente, Foz acaba sendo uma escola e hoje todos são administradores aqui na Nona Região Fiscal também. E conhecem bem essa mesa. E aí, a ideia básica aqui é que eu apresente para vocês alguns temas que são os mais controversos aí, que geram alguma dúvida em relação ao perdimento. O roteiro basicamente é esse. Eu vou passar um pouquinho do histórico lá de Foz do Iguaçu, rapidamente, algumas atividades que são desempenhadas na delegacia de Foz do Iguaçu, falar um pouquinho sobre o perdimento e a multa, né? O perdimento que é aplicado a veículos e a multa aplicada aos transportadores, a questão da destinação de veículos, que é outra coisa que nos preocupa, mas que está sendo trabalhada já há algum tempo, e veículos matriculados no exterior. Então, para iniciar, eu tenho um pequeno vídeo aí que vai falar um pouquinho sobre como a situação era há alguns anos em Foz do Iguaçu. Como forma de enfrentar e forçar a passagem através da fiscalização, os grupos de bombeiros organizam-se em seus ônibus, formando um comboio gigantesco. Em pouquíssimo tempo e de forma coordenada, no mesmo horário, mais de 300 ônibus são enfileirados e prontos a seguir viagem. Uma tática que se repete diariamente. A estrutura de fiscalização da Receita Federal, especialmente pelo número reduzido de servidores, torna-se praticamente impotente diante de tal manobra. Ainda que se tente parar alguns poucos ônibus, o que ocorre é inevitável reação dos demais. Protestam das mais diversas formas, inclusive promovendo bloqueio nas pistas, insinuando e muitas vezes partindo para as ações mais agressivas. É evidente a possibilidade de um desastre se as ações prosseguirem neste contexto.
Então, senhores, a realidade de Foz do Iguaçu já foi essa. Hoje não é mais. Hoje ela não é mais em função de um trabalho de todos os órgãos que estão presentes nesse evento. Quer dizer, nós tivemos uma atuação conjunta, o que permitiu, até os números aqui de apreensões de ônibus, né, estão aqui para dizer como que foi terminado com esse comboio. Quer dizer, foi um trabalho em que nós contamos não apenas com a ação da Receita e das polícias, mas a Justiça Federal foi muito importante nesse contexto, o Ministério Público Federal, a Procuradoria da Fazenda, enfim, todos os órgãos públicos federais se envolveram nisso, e nós tivemos aí em torno de 3 mil ônibus apreendidos de 2002 até o ano passado. Então, com isso, nós tiramos esses ônibus de circulação, ônibus que cometiam crimes, e conseguiu-se acabar com aquela realidade. Aqui nós temos a aduana da Ponte da Amizade antes de 2006, antes da reforma. Era essa a estrutura que nós tínhamos. Hoje temos essa. Também foi uma grande evolução a construção da nova aduana. Ela permite que hoje tenhamos um controle adequado das pessoas que circulam aqui nesse ponto de fronteira. Diariamente circulam na Ponte da Amizade, em média, 30 mil veículos, 60 mil pessoas. Isso é a média diária. Tem dias que o volume é bem maior, pessoas e veículos. Aqui é um dia de movimento lá. Então, anualmente são registrados em torno de 1 milhão de usos de cota de isenção. As pessoas que usam aquela cota de isenção de $300 da bagagem. É mais ou menos por aí, 1 milhão por ano. E sobre as atividades que a Receita desempenha lá. Então, aquilo ali foi um pequeno histórico, né? E aqui a gente tem algumas atividades, só para os senhores terem uma ideia. A gente trabalha apreendendo drogas constantemente, aí cocaína, tem apreensão de maconha, outros tipos de entorpecentes. Temos trabalhos lá na beira do lago. Isso aqui é uma apreensão na beira do lago de Itaipu. A partir do momento que o controle ficou mais rígido na Ponte da Amizade, nós passamos a ter apreensões mais significativas tanto no rio como no lago. A apreensão de armas também é uma coisa comum. Isso também é bastante comum, que são os veículos dos contrabandistas, aí um contrabando de cigarro. Eles andam naquelas estradas vicinais a 160, 180 por hora, não medindo nenhum tipo de risco, pondo em risco inclusive a vida dos colegas que estão lá e a própria vida deles, né? Aí é um caso de um capotamento, que também é uma coisa que não é incomum. Aí toda semana tem alguma situação dessa. A apreensão de munições, aí foi uma grande apreensão que tivemos no ano passado, de 11 mil projéteis de fuzil. Então, uma apreensão era um veículo que estava, pelas informações, estava indo em direção ao Rio de Janeiro, para abastecer o crime no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos a satisfação de poder fazer essa apreensão e evitar que essas munições entrassem no país. Aí uma apreensão também grande, 12 mil frascos de lança-perfume. Foi ano passado também, um pouquinho antes do Carnaval. Esses vindos da Argentina, né? E aí são os cães. Nós temos aí, 2 estão aparecendo. Nós estamos hoje com 3 cães de faro em Foz do Iguaçu, que fazem um trabalho importante, né? De poder farejar aí as drogas, e a gente conseguiu ter uma alta nas apreensões considerável em razão do trabalho desses cães. Temos também 2 helicópteros, 2 aeronaves que são usadas aí no apoio às operações, também são muito importantes nessas ações. Elas têm equipamento para visão noturna, então facilitam muito e dão um apoio fundamental para as equipes de terra poderem realizar as apreensões. E aí a evolução das apreensões, né? De 2003, em que estávamos no patamar de 16 milhões de dólares em mercadorias, veículos apreendidos, em 2011 fechamos em 143 milhões de dólares, um crescimento de 773 milhões nesses anos aí. Quer dizer, um trabalho que muito se deve aos administradores que eu citei anteriormente, né? Dr. Luiz Bernardi, que é o nosso superintendente, que um pouquinho antes disso, né, Bernardi, desde 2001 está à frente da região e definiu essa diretriz de ação em Foz do Iguaçu. Agora eu vou entrar no ponto, um dos pontos aí que razoavelmente polêmicos, né? Não é um dos pontos mais polêmicos aí, que é o perdimento versus a multa. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, o enquadramento legal do perdimento. O artigo 688 do Regulamento Aduaneiro, ele define que aplica-se a pena de perdimento do veículo nas seguintes hipóteses por configurarem dano ao erário. Então, o inciso 5º, nós temos: quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a perdimento, se pertencente ao responsável por infração punível com essa penalidade.
E aí o parágrafo 2º ele fala: para efeitos de aplicação do perdimento do veículo, na hipótese do inciso 5º, deverá ser demonstrada em procedimento regular a responsabilidade do proprietário do veículo na prática do ilícito. Então a grande questão no perdimento é essa responsabilização do proprietário. Talvez isso que seja a grande diferença dessa sanção em relação à multa, além, claro, da gravidade da sanção, né? Mas o perdimento se imagina que você comprove que o proprietário ou participou ou tinha conhecimento, né? Isso você comprova pelas circunstâncias. Nem sempre vai estar o proprietário lá e vai te dizer: ó, eu estava sabendo. Na verdade, nunca vai acontecer isso. Então, é feito todo um procedimento para se comprovar isso. Tem uma série de indícios que apontam para isso. E dessa forma que segue os processos de perdimento. E aí temos o enquadramento legal da multa, que é a da Lei 10.833. O artigo 75 diz o seguinte: aplica-se a multa de R$15 mil ao transportador de passageiros ou de carga em viagem doméstica ou internacional que transportar mercadoria sujeita à pena de perdimento. Primeiro, sem identificação do proprietário ou possuidor. Então aí é quando você não tem identificação nas bagagens, né? E ainda que identificado o proprietário ou possuidor, as características ou a quantidade dos volumes transportados evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à referida pena. Então, ou você não tem a bagagem identificada, ou a bagagem mesmo identificada, ela está em quantidades que revelem uma destinação comercial. Esses são os casos de aplicação da multa. A diferença básica da multa com o perdimento é que a multa ela está tratando do transportador. Então não importa, não tem importância se ele é ou não o proprietário daquele veículo. O que importa é que ele está ali transportando, então você não precisa fazer essa comprovação de que o proprietário tinha conhecimento daquilo ou deveria ter pelas circunstâncias. Não há necessidade disso. E aí eu trouxe 3 autos de exemplo aí que eu vou mais para mostrar as fotografias, para os senhores terem uma ideia que a diferença ela é visual. Ela, claro, tem as características do ato, as comprovações, mas tem uma diferença visual. Aqui, por exemplo, nós temos, se os senhores olharem essa foto aqui do meio, ó. Ó, estamos num ambiente restrito, né? Espero que fique por aqui. Diz que ele era um mambeiro da roça, né? Mas continuando, essa foto do meio aqui, senhores, essa foto do meio ela mostra como está dentro do veículo, né? Dentro do veículo. Então ali, ó, fica evidenciado que é um caso de perdimento. Quer dizer, não tem, as pessoas nem têm como sentar ali, só nos bancos da frente. Então é um caso típico de perdimento. Aqui temos um outro caso, que aqui é internamente no veículo também, ó. É um caso também típico de perdimento, não há espaço. Então o que a gente encontra são situações como essa. E aqui temos um caso de multa. Você vê que dentro do veículo estão os bancos livres e a mercadoria está aqui embaixo. Esse caso deve ser por falta de identificação da bagagem ou porque essa bagagem ela tinha, enfim, tinha visivelmente destinação comercial, mesmo identificada. Então a diferença ela é visual na aplicação de uma sanção ou da outra. Então é aplicada a pena de perdimento de veículos para veículos, com a responsabilidade do proprietário caracterizada. Esse é o ponto fundamental. Então, a partir do momento que eu não caracterizo essa responsabilidade, eu tenho que partir para a multa. Com mercadorias ocultas, fundo falso, também é um caso que se aplica. Com grande volume de mercadorias não identificadas, né? Aí a gente entra em algumas características que são mais subjetivas, mas você faz a reunião delas, né? E chega a essa... Mas sempre tem que ter o primeiro item ali, o primeiro item é fundamental. Sem autorização da NTT para a realização da viagem, isso é muito comum. Os ônibus eles partem lá para Foz do Iguaçu sem autorização formal da NTT de viagem interestadual ou internacional, que é obrigatória a autorização. Com histórico de passagens tem autorização, quer dizer, você pega e vê lá no Cinevem e vê que aquele ônibus passou várias vezes lá e vai ver as autorizações, ele nunca teve autorização. Então ele estava fazendo várias viagens sem ter autorização. E que transporte constantemente os mesmos passageiros sem registro de uso de cota. A partir do momento que ele fez uma viagem para o Paraguai e está sempre transportando as mesmas pessoas e as pessoas nunca registraram o uso de cota, quer dizer que eles estão entrando sem a formalidade necessária para retornar para o país. E aplicada a multa para veículos, é o caso da multa, né? Quando parte das mercadorias não tiver identificação, ou então aquele outro caso, que as mercadorias revelam destinação comercial, mesmo identificadas. Normalmente eles têm autorização da NTT, nesse caso de que é aplicado multa, né? Eles
são sem histórico de passagens que não tinham autorização, então você verifica lá outras passagens que estão registradas no Cinevem, e eles tinham autorização para fazer essas viagens, e com volume de mercadorias não tão exagerado, né? Normalmente é como aquela foto que eu mostrei para os senhores. Então, basicamente isso, para nós assim fica bem evidente o que é um caso e o que é outro, né? Obviamente, nos casos aí intermediários é feita uma análise, mas normalmente a situação fica bem caracterizada. Agora falar um pouquinho sobre a destinação de veículos, né? São apreendidos em média 12 veículos por dia em Foz do Iguaçu. Significa a cada 2 horas um veículo é apreendido. Então, agora pela manhã, 9 horas, começamos o evento, às 11 horas, com certeza um outro veículo está sendo apreendido, em média, né? À 1 da tarde, antes de irmos lá para o porto, outro veículo vai ser apreendido. E assim por diante. E todo dia é assim. Atualmente temos em torno de 7 mil veículos apreendidos no nosso pátio. Aqui é uma imagem do pátio, né? Acho que alguns dos senhores já tiveram a oportunidade de conhecer. Nós já tivemos um evento da Imagens no ano passado, acho que foi, né? Final do ano passado. E esse é o pátio de veículos. Aí temos outras imagens um pouco mais de perto aí para mostrar a realidade do pátio. Então são muitos veículos, às vezes a gente tem que dar uma empilhadinha, né, em alguns deles. Mas aí são combis, não tem problema não. Ó, que maravilha. E aqui temos o estoque de veículos. Isso é uma coisa interessante, ó. Eu peguei o estoque desde agosto de 2008, que nós tínhamos mais ou menos uns 5.500 veículos, né, no estoque. Então, mais ou menos em janeiro de 2010, nós estávamos com 7 mil veículos. Em fevereiro de 2012, 2 anos depois, nós estávamos com 7 mil veículos. Então, por quê? Está aprendendo menos? Não, porque nós estamos destinando melhor, destinando mais, né? Isso tem muito a ver com a nossa parceria com a Justiça Federal. Acho que o Dr. Rony depois vai falar um pouco mais em detalhes. Eu vou falar rapidamente sobre a decisão que tem sido adotada em Foz do Iguaçu e que realmente tem nos ajudado muito nesse sentido, de não segurar o veículo no pátio. Vou explicar um pouco melhor. Mas o fato é que, apesar desse grande estoque, a gente tem conseguido manter o estoque estável, né? O nosso objetivo, já falei isso para o Dr. Bernardo, nosso objetivo é baixar esse estoque para 4 mil. Mas daí nós não vamos baixar para 4 mil, nós vamos aprender mais. E vamos manter o estoque sempre perto dos 7 mil, que é a nossa capacidade. Essa que é a ideia. Isso aí. Isso é 1 por hora, né? 1 por hora, 1 por hora. A nova decisão da Justiça é nova, eu falo nova, mas é uma decisão já de 1 ano e meio, Dr. Rony, mais ou menos. 1 ano e meio, né? O que ela tem de diferente, essa decisão? Ela permite a destinação antecipada e evita que a gente tenha esses custos de pátio, que o pátio custa, né? Manter esses veículos custa razoavelmente e gera um desgaste e deterioração desses veículos. Os veículos vão estragando e depois vai custar mais caro tanto para o autor, se ele ganhar o veículo, como para a Receita depois para destinar, vai ter um valor menor por esse veículo. Possibilita ao autor resgate do veículo mediante caução. Então a primeira coisa da decisão é o seguinte: você abre para que o autor tenha 15 dias para depositar um valor em caução e retire o veículo, né? Se o veículo é importante para a atividade dele, se ele, enfim, aquele veículo especificamente ele precisa, ele vai lá e deposita a caução, faz o resgate e retira o veículo e o processo continua correndo. E ao final da ação, tendo decisão favorável, o autor receberá o valor do veículo corrigido. Isso é da legislação, isso não tem muito erro. Então, a princípio, não tem por que você manter o veículo no pátio, gerando custo para o Estado, o veículo desgastando, estragando, porque quando o autor, se ele ganhar o veículo lá na frente, ele vai pegar um veículo estragado e desgastado. Não tem razão de fazer isso. O melhor é que se destine esse veículo, tire ele do pátio, o Estado não tem custo com o veículo, e depois o autor ganhando lá no final, ele vai ter o valor corrigido, que é muito melhor para ele. Então é bom para todo mundo. Quer dizer, é uma decisão que veio para ajudar muito nesse sentido. Então vamos lá, senhores. Veículos matriculados no exterior. Motivação. Brasileiros residentes no Brasil adquirem veículos no Paraguai em razão da diferença do preço entre os veículos aqui e lá no Paraguai, né? A diferença é razoável, ela é entre 30% e 50% menos do que o valor que é pago aqui, dependendo do tipo do veículo, né? Normalmente os veículos que são adquiridos são de luxo, veículos custam acima de 100 mil reais aqui no Brasil. Ele vai pagar 50, 60 mil, dependendo do veículo de 100 mil, né? Então
A diferença é razoável. Agora, com a alta do dólar, diminuiu um pouquinho essa diferença, mas continua uma diferença razoável. Situações mais comuns. Situação número 1. A pessoa exerce atividade profissional no Paraguai e utiliza o veículo para ir trabalhar. Acontece. Ela tem um emprego lá no Paraguai, ou tem uma loja lá no Paraguai, e ele usa esse veículo para ir até lá e trabalhar, e depois volta e dorme na sua casa em Foz do Iguaçu. Situação 2. A pessoa exerce atividade profissional no Paraguai, mas o veículo é utilizado por outros membros da família, esposa ou filhos que ficam no Brasil. Então esse veículo ele nunca vai para o Paraguai, ou dificilmente vai. Ele fica com a esposa e com os filhos aqui no Brasil. A pessoa possui propriedade no Paraguai, mas não utiliza o veículo para o trabalho no país vizinho. Ele tem um terreno, uma chácara, alguma coisa assim lá no Paraguai, compra o veículo e tem essa chácara lá. Mas ele fica com o veículo praticamente o tempo todo no Brasil. E pessoa não possui propriedade nem vínculo profissional de fato no Paraguai. Ele não tem nada a ver com o Paraguai e ele compra o veículo. Mas obviamente ele se calça com os documentos para como se tivesse. Então a verdade é que hoje, para o judiciário, essas 4 situações, normalmente elas chegam como se fosse a primeira. Porque o entendimento hoje do judiciário, que eu particularmente, com todo respeito, não concordo, né? É de que a pessoa tendo um domicílio profissional no Paraguai, seria o caso de um duplo domicílio, e ele poderia ter direito a esse veículo. Então todos, como está sendo concedido assim, todos chegam como número 1 aqui para a justiça, mesmo que sejam os outros, porque daí a questão é documental, documentos lá do lado do Paraguai, a gente sabe que tem uma certa facilidade de serem obtidos, né? Então, sem nenhum juízo de valor, ou talvez com algum. Fraudes percebidas. Então, a criação de empresa fictícia para dar suporte à compra do veículo, isso é muito comum. Eles criam uma empresa fictícia no Paraguai, a empresa não existe, só documental, e eles compram esse veículo para depois mostrar, o veículo é da empresa tal e a empresa me autorizou a utilizar para o serviço. Até tem autorização, assinada pelo sócio da empresa, que é ele mesmo, né? E funciona assim. Retirada de documento de residência permanente no Paraguai, mesmo continuando residente no Brasil, que não é uma coisa difícil de obter do lado do Paraguai. Então isso também se usa. E essas providências normalmente são indicadas pelos vendedores das próprias concessionárias. O cara chega na concessionária, quero comprar um carro, mas não quero correr risco. Então você vai aqui, eu tenho o nome do despachante aqui, esse cara aqui vai te ajudar. E aí ele vai lá e faz toda essa documentação, obtém aí um pacote de documentos falsificados que dão a segurança para que ele não tenha esse veículo apreendido no Brasil. A realidade é essa, senhor. Estou mostrando aqui uma realidade. É isso que está acontecendo hoje em Foz do Iguaçu e em outras fronteiras também. Mas lá é bem evidente. Efeitos colaterais. Não há pagamento do IPVA. As pessoas não pagam IPVA. As infrações de trânsito ficam impunes. Até a Fostrans, lá em Foz do Iguaçu, que trata do trânsito, ele tem tentado cobrar algumas multas de veículo, mas com muita dificuldade. Não é fácil. Responsabilidade civil criminal é mais complicada. Você às vezes não localiza, não sabe aquele carro, se ele cometeu algo mais grave, esse carro volta para o Paraguai e desaparece. Como ele estava no nome de uma empresa fictícia, some tudo. Você não sabe mais nada, não acha mais nada. A indignação das pessoas que adquirem veículo no país e recolhem todos os tributos previstos. Nós tivemos lá em Foz do Iguaçu um evento organizado pela CIF, que é a Associação Comercial e Industrial de lá, de Foz do Iguaçu, em que a CIF fez uma mesa para discutir essa questão, que está toda a sociedade indignada com essa situação. E alguns passam da indignação e acabam se unindo ao inimigo. Vão lá e compram um carro paraguaio, porque desistem de reclamar e vão lá e acabam comprando, né? Enfim. Mas é uma situação que nós temos que trabalhar, tem que ser mudada. E a imagem negativa do Estado, que se omite diante de uma situação considerada injusta pelas pessoas que adquirem seus veículos aqui no país. Então, a verdade é que hoje, essa situação é vista como uma omissão do Estado, não só da Receita, do Estado brasileiro. Eles estão deixando fazer, então vamos todo mundo fazer. Isso que a gente tem que começar a combater. É uma coisa que tem nos preocupado, é uma coisa que não é só a Receita sozinha que vai resolver, é uma coisa que envolve todos os órgãos públicos discutindo o assunto para que a gente chegue numa solução adequada. Legislação sobre circulação de veículos, só para os senhores entenderem um pouquinho. A circulação de veículos registrados ou matriculados em outros países somente é permitida em território brasileiro sob o regime de aduaneiro especial de admissão temporária. Então,
se o veículo é registrado fora do país, no Paraguai, Argentina, Uruguai, principalmente no Mercosul, que é automática, né, então depende de uma admissão temporária mesmo, seja automática. A Instrução Normativa 285 de 2003 traz duas hipóteses de admissão temporária automática para veículos de não residentes. Um é circulação de turistas, além do ponto de fronteira, isso é permitido na legislação, e tráfego exclusivamente fronteiriço. Veja que os dois casos falam de não residentes, né? Para veículos de não residentes aqui no Brasil. E toda a legislação, vou até vir para a conclusão aqui, ó. A norma prevê apenas a circulação de veículos de propriedade ou conduzidos por residentes no país em que o veículo for adquirido. E toda a legislação ela fala sempre sobre residência, residente. Em nenhuma parte da legislação aduaneira que trata do tema é falado em domicílio, né? Hoje o entendimento do tribunal ele é pelo duplo domicílio. É uma coisa já pacificada, a gente sabe que todas as decisões vêm nesse sentido. Agora, se a gente pegar a legislação, toda ela fala de residente, residência, não residente, nunca usa o termo domicílio. E o fato é que o local de trabalho é o domicílio profissional, não é residência. E hoje está sendo considerado esse domicílio, né, quase como se fosse uma residência em função dessa tese do duplo domicílio. E, na opinião nossa, que realizou esse estudo e que vem trabalhando com a situação prática, a tese do duplo domicílio, apesar de ser amplamente aceita, ela estaria prejudicada justamente por essa questão aí da residência, né? Nós falamos de residência em toda a legislação e lá se trata de domicílio, que são conceitos bem diferentes, né? Residência fala enfim, o local que você mora, com a intenção de ficar morando, enfim, com a intenção de permanecer. Então é bem diferente do domicílio, que o domicílio realmente ele prevê múltiplos domicílios. Residência já é o local